Todo começo de mês eu peço uma ajuda para pagar o aluguel aqui, né? Graças a Deus nós conseguimos esse salão aqui, mas é um pouco caro, mas tem servido muito bem para a gente. A gente desenvolver nossas atividades. Graças a Deus, levamos 6 meses para conseguir esse salão, mas graças a Deus deu tudo certo. E quem quiser trazer livros novos, para a gente começar a fazer uma biblioteca melhor, né? Certo? Fazer uma oração, gente? Graças a Deus e graças a Jesus, pedimos ao Mestre que nos ampare nesse momento, nos ilumine, nos dê a força necessária para o nosso crescimento e evolução. Que nós não nos desviemos dos nossos caminhos, que nós optemos pela porta estreita, que é mais dolorosa, mas é a porta da paz e do equilíbrio. Agradeço as falanges de luz que trabalham nessa casa, trabalham nos hospitais. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Peço que as falanges de Maria nos iluminem e nos amparem nesse momento de transição planetária. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu tenho vindo fazendo, gente, uma viagem pela depressão. Como eu tenho dito sempre aqui, hoje a depressão é uma das maiores dores psicológicas no planeta. Segundo a ONU, segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 10 pessoas, 3 no planeta têm depressão. Mas existem as pessoas que nunca forem médicos, com uma grande insatisfação crônica, então poderíamos considerar como depressão. Certo? Então, esse número é muito mais amplo do que nós imaginamos. E hoje eu vou começar a falar sobre outra raiz profunda da depressão, que é a arrogância. Certo? Hermance diz no livro Escutando Sentimentos que é raríssimo, raríssimo, alguém chegar depressivo no plano espiritual, depois de passar por atendimento, não identificar uma das 5 ou 6 máscaras da arrogância naquele ser com depressão. Mas tem um porém. Muitas pessoas com arrogância estão construindo sua arrogância para o futuro. Só um lembrete, gente. Vou abrir um parênteses aqui. A avó Severina está dizendo uma gratidão ao pessoal da internet e a vocês. O número de pessoas em trabalho espiritual no hospital aqui triplicou. Muitos de vocês estão desdobrando a noite e trabalhando no hospital, como servidores. Então, ela está agradecendo muito, porque está tendo muita gente já disponível. E muitos não lembram, lógico, mal, né? Mas, mesmo assim, tem colaborado muito, principalmente na ala dos suicidas, que é uma ala bem difícil, bem trabalhosa e desprende muita fraternidade nossa. Bom, antes de eu começar a falar sobre arrogância,
eu quero falar sobre um assunto que é uma pandemia mundial e merece muito destaque nosso, que é a ansiedade, certo? Hoje em dia, sim, o número de ansiosos no planeta é gigantesco, certo? Então, vou explanar um pouquinho sobre a ansiedade. Uma forma bem simples e básica, para não tomar nosso muito tempo. Apesar de ser uma matéria muito importante para o nosso emocional. Uma das raízes profundas da ansiedade é o medo. Medo de perder. Medo de mudanças. Medo do enfrentamento dos problemas. Medo de transformações. Se hoje eu me pego nessa sociedade que é extremamente ansiosa, porque a ansiedade está no nosso processo emocional, mas depois de tempos e tempos construindo essa ansiedade dentro de nós, ela somatiza, causando os transtornos de ansiedade que a medicina tem identificado nos pacientes. Transtorno de ansiedade generalizada, esse tipo de transtorno. Então nós precisamos entender o seguinte: quando eu me pegar em ansiedade, porque muitas pessoas dizem assim, ansiedade é um problema de quem vive com a cabeça no futuro. Nem sempre. Nem sempre. Nós precisamos analisar assim, quais os meus pânicos? Qual as minhas preocupações diárias? Qual as minhas necessidades de controle? Porque hoje, o controle, que é um derivativo do medo, e eu me torno controlador para evitar sofrer com os meus, é um dos motivos mais grandes e poderosos das pessoas ansiosas. Eu, com medo que os meus afetos, meus amores, os carinhos que eu tenho sofram, eu passo a tentar controlar, tentando manipular aquilo, tentando exercer uma ação de limitação na pessoa, e isso faz com que eu tenha muita ansiedade, porque eu realmente não consigo controlar ninguém, nem a vida, nem o sistema, nem Deus. Então, quanto mais controlador eu me permito ser, mais ansioso eu vou me tornar. Porque eu fico imaginando que a pessoa vai se equivocar e vai sofrer. E por tabela eu vou sofrer junto. Hoje, no departamento de ansiedade da nossa mente, o controle exerce um poder imenso. Eu pego um filho meu, uma filha, minha esposa, vejo na projeção minha, eu projetando os meus conteúdos, que aquela pessoa, eu não falo, lógico, mas eu considero uma inútil em certo sistema. Ah, ela não tem capacidade para isso. Eu tento controlar isso, evitando que a pessoa faça, mas eu querendo fazer, eu querendo resolver, eu querendo agir no lugar da pessoa. Isso gera a ansiedade, certo? E controle é um produto do medo. É a cabeça vivendo no amanhã, uma pré-ocupação. E nesse processo vai gerar muita ansiedade. Medo de perder, que mesmo nós, com uma cultura mais espírita, da imortalidade da alma e tudo, nós somos extremamente apegados e materialistas e imediatistas. O que isso faz? Medo. Medo de perder o emprego. Medo de não conseguir atingir certas metas. Medo de não conseguir me desenvolver como eu gostaria na Terra. Isso gera muita ansiedade. Então, gente,
De forma bem resumida, ansiedade é medo. Outra coisa que dá muita ansiedade. Medo de não ser amado, medo de ser rejeitado pelo sistema, pelo grupo, por onde você se inscreve, onde você está, tudo isso aí, essa medo de rejeição gera ansiedade em nós. Medo de não ser amado pelas pessoas gera ansiedade. O medo das mudanças, o medo da morte gera muita ansiedade. Somente dos afetos nossos. Durante o Covid, muitas pessoas diziam assim: eu não tenho medo por mim, mas eu tenho medo pela minha família. As pessoas diziam. Não, ela tinha medo por si próprio. Que nós temos um terrível medo de morrer. Tem médicos que trabalham comigo que elas têm medo de ficar grudada no caixão quando eu morrer. Eu falo, mas você vai ficar? Pouquinho, um mês, não dói muito assim. Ela fala assim, Osmar, mas ver todos os vermes comendo a gente. Eu falei, se você tiver merecimento. Então, gente, a gente pode analisar da seguinte forma, assim. Eu estou ansioso. O que eu estou com medo de desapegar? Se nada é meu, tudo são experiências, tudo são aprendizados que a gente passa na vida, para aprender a desapegar. Eu estava ouvindo agora o áudio do Divaldo, quando a irmã se disse que, irmã, não, quando a Joana disse assim, ó, nós lhe daremos uma moratória. Estava bem no ouvido, ele falou assim, pensando já, ele falou assim, eu já vim nessas semanas que eu imaginei que eu ia desencarnar, já mentalizando o que era principal para eu desapegar. Então, fui me desapegando das pessoas, aqui da Mansão do Caminho, do sistema, do trabalho que eu tenho. Já fui mentalmente, ele falou, fui me desapegando, né? Para quando eu desencarnasse. Daí você chega agora e fala que eu vou ficar mais um tempo. Quanto tempo? Ele falou. A Joana falou, vai vivendo. Então, gente, em casos de ansiedade, o que podemos fazer? Refletir. Primeira coisa, o que mais dá medo em nós? O que estou com medo de perder? Porque tudo na nossa vida, a gente tem um ciclo. A nossa família tem um ciclo, os nossos bens materiais têm um ciclo, certo? Nosso trabalho tem um ciclo, tudo tem um ciclo. E chegando ao fim daquele ciclo, o ciclo tem um término para iniciar outro ciclo de algo que nós vamos trabalhar, enfrentar, aprendizar. Então, gente, por que esse medo de perder? Por que esse medo de desapegar? Um dos grandes apegos nossos é com pessoas, certo? E nós percebemos que mesmo as pessoas em nossas vidas têm um ciclo. Às vezes de uma vida inteira, às vezes de menos tempo na vida, às vezes de 2, 3 reencarnações. Venceu o ciclo, cada um segue seu caminho, certo? Desmateriais. Tem encarnações que nos é podado ter bens materiais. Porque nós não fomos pessoas assim, inteligentes para usar com utilidade os bens materiais. Nos apegamos demasiadamente, nos transformamos em pessoas gananciosas, e a ganância é uma emoção do medo, medo que falte, nós nos apegamos demais. Pessoas gananciosas demais, um produto do medo. Ou igual ao controle, né? Então, se nós refletirmos assim, esses espíritos que estão comigo, na minha família, seguirão um projeto deles da mesma forma que eu vou seguir. Estarei com eles na parte material dentro daquele ciclo. Isso vai minimizando as nossas ansiedades. Pessoas que, né, tem até aquelas historinhas que a mulher ia no médico e falava assim, doutor, estou com câncer.
Daí fazia exame lá, não, você não tem câncer. O quê? Tudo bem. Passou 2, 3 anos, voltava lá todo ano. Doutor, tô com câncer. O médico fazia exame, a senhora não tem câncer. Passou-se 20 anos. Um dia, doutor, tô com câncer. Daí ele pega, realmente está com câncer. Falei para o senhor que eu tinha câncer? Nós criamos isso aí em nossa vida. Gente, se nós tivermos que passar por um processo de perda na vida, se tiver como aprendizado no nosso karma alguma perda, alguma falência, alguma doença grave, nada vai eliminar isso. Nada. Se nós tivéssemos uma mudança muito grande espiritual nossa, de muito alto amor, e os mentores nossos falam assim, olha, não precisa passar por isso mais. Mas de resto, gente, a grande maioria de nós, seres que estamos em aprendizado, as marcas de aprendizado em nossas vidas está marcado ali, que nem um disco que está riscado, certo? Então, tem certas coisas que não tem como evitar não passar, porque está inserido no processo nosso de evolução. Nós teremos que passar. Então, não adianta ficar ansioso, que nem a mulher do câncer, falando, mas eu estou com medo de ter câncer. Mas se estiver na programação nossa, aquela doença para nosso aprendizado, nós iremos passar por isso. Então, a ansiedade só está dizendo assim, desapegue-se. Se você for morrer disso, nós vamos morrer disso. Se nossa programação é 40 anos, vamos dizer que os mentores nossos programaram nossa reencarnação 40 anos. É o ideal para você. Você vai ter 40 anos. Daí, sei lá, antes de nascer, fala, tudo bem. Chegamos aqui, começa a dar aquela ansiedade de não querer morrer. Mas está na nossa programação. Está na nossa programação. Não tem como evitar. Porque aqui, a Terra, essa reencarnação nossa aqui, não é o lugar definitivo nosso. Passagem de aprendizado, uma passagem de evolução, para que nós nos desenvolvemos em algumas qualidades nossas. Mas o apego é demais a uma reencarnação. Então a ansiedade está querendo dizer assim, ó, aprenda a desapegar-se. Não tem coisa que nós lutamos tanto para ter, quando a gente consegue aquele troféu, você fala assim, mas meu vazio está igual a antes, quando eu não tinha isso. Porque não são as coisas exteriores que preenchem nossos vazios. Às vezes nós lutamos por uma carreira, né? Eu preciso chegar no ápice dessa carreira. E se dedica, trabalha. Com 50 anos, a pessoa chegou naquele ápice da carreira que ela desejava. Gerente, não sei do que, com pós-doutorado. E ela vai perceber que todo aquele sistema que ela está desenvolvendo naquele momento não preenche um milésimo dos vazios dela. Então a gente tem que entender que a ansiedade é um processo que está nos avisando sobre o nosso apego a algo, sobre nossa preocupação a algo. Tipo assim, preocupação com os filhos. Ai meu Deus, meus filhos. Gente, nossos filhos, que nem Khalil Gibran dizia, nossos filhos não são nossos filhos. Nossos filhos não são nossos filhos. São espíritos que caminham ao nosso lado para aprendizado. Voltando no controle. Todo controlador é controlador por não confiar em você, nele próprio. Ele tem duas emoções básicas que o transformou em controlador. Sentimento de inutilidade, sentimento de incapacidade. Ele sente isso, só que ele não sabe e não admite, certo? Todo controlador tem dois sentimentos. Sentimento de inutilidade, sentimento de incapacidade. Está na raiz da sua alma, no seu processo emocional, raiz, certo?
vem do sentimento de desvalor que ele tem por ele. Então eu me sinto incapaz, inútil. Mas o meu ego não permite que eu admita isso a mim. Eu nunca vou admitir, eu sou um inútil, eu sou um incapaz. Mas eu me transformo no controlador. Em quem eu vou projetar isso? Nos meus afetos. Eu vou falar assim, eu vou controlar, mas a pessoa não diz que vai controlar. Porque eu sei que meu filho é inútil e incapaz. Na verdade, o filho não é inútil e incapaz, ele pode até ser. Mas quem está dando essa averbação sou eu, que sou inútil e incapaz. O controlador que morre de medo e tem preocupação excessiva durante a vida, com os filhos, com a mãe. Ai, minha mãe, meu Deus, ela não pode ficar sozinha, porque não sei o quê. É a pessoa que sente um enorme sentimento de incapacidade, de inutilidade. Ele não confia em si próprio. Trabalho de tratar meu controle. Confiança. Mas ele vai quebrar a cara. Que isso importa? Como ele vai crescer se ele não quebrar a cara? Nós não quebramos a cara? Um monte de vezes. Erros, falhas, quedas. Nós estamos vivos? Alguns não, mas estão vivos do lado de lá. Continuam vivos. Porque a morte não existe. Então, para ele não ter tanta ansiedade nos dias de hoje, eu preciso de descontrolar. Mãe, eu vou fazer isso. Filho, gás. Luz. Primeira vez, hein? Quase um ano. Entenderam, gente? Para eu aprender a descontrolar e tratar minha ansiedade, eu tenho que entender assim: todos os seres humanos passam por problemas na vida. Todos os seres humanos passam por quedas. Todos os seres humanos falham. E eu não posso querer que isso não aconteça com as pessoas que eu amo. Vai acontecer. E é o processo de crescimento deles. Tudo que eu posso, dentro da minha prepotência, aí entra uma das máscaras da arrogância que nós vamos estudar. Querer impedir o crescimento do meu filho. Ai, meu filho não pode passar por essa dor. Se estiver na programação dele, vai passar. Certo? Se ele estiver, ele vai passar. Nada que eu tente controlar. Eu falo, Deus, mas o Senhor é muito injusto. Não existe isso. O Divaldo falou uma coisa super interessante a respeito da doença dele, que eu achei magnífico. Ele disse assim: 1 ano, 2 anos antes de sair o câncer, eu senti esse câncer no meu corpo espiritual. Mas eu não tive insight. Sentia com uma doença estranho por dentro. Ele falava. Eu ia nos médicos, tá tudo bem com você não tem nada. Eu falei, mas eu sinto algo estranho em mim. Ele disse, eu sinto uma coisa que não é legal em mim. Ele sentiu uma dor muito grande, foi levado para o pronto-socorro, como se fosse uma cólica na parte baixa. Ele foi levado para o hospital e o médico falou, você está com um câncer na bexiga. Você está com câncer na bexiga. E não é tão grave, mas é grave. Ele falou assim, eu sabia, porque eu sentia nos meus sentimentos. Ele começou a fazer uma reflexão do que ele estava sentindo e do que ele havia pensado nos últimos anos, que levou a ter o mesmo magnetismo da carne dele, que viesse essa emoção, somatizasse no corpo. E ele percebeu alguns traços
dele, algumas contrariedades que ele já vinha aguardando há muito tempo na vida, e isso facilitou essa somatização. Então, nós estamos, às vezes, criando nossas doenças pelos nossos pensamentos. E o controlador, que é uma pessoa muito ansiosa, gerando essa preocupação excessiva, ele tem a tendência muito grande de se tornar uma pessoa depressiva. Porque o medo é uma das raízes profundas da depressão. Se estamos ansiosos hoje, como devemos refletir? Meus amores e meus afetos, por mais que eu tente, não deixarão de carregar suas cruzes. Por mais que eu tente, falou, eu levo sua cruz, meu amor. Não, é impossível. Ele passará pelo processo da dor para desapego. Coisas materiais. Em certas reencarnações, nós vamos ter abundância, porque já aprendemos a desapegar disso. Em certas reencarnações, nós não as teremos. E por mais que lutemos desesperadamente para ter mais do que nós precisamos, nós não teremos. Certo? Então, reflita na sua ansiedade. O que estou com medo de perder? O que estou com medo de deixar o sistema fluir? O que estou com medo de não controlar mais aquilo? Ah, mãe, eu vou comprar um Fusca turbinado. Fala, filho, fica em paz. Ah, mas vou para a praia com o carro rebaixado. Dinheiro é seu, filho. Se prender. Porque às vezes a mãe fica aquela vibe de nervo. Ai, meu filho vai com o carro dele, mas vai rebaixado. Não é minha crítica, gente. Só uma ideia assim. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você é contra carro. Não, nada a ver. Ideias, né? Às vezes a mãe, raciocinem que nós temos, às vezes, tentando controlar nossos filhos. Vou dar um exemplo. Na minha casa. Minha filha trabalha, nossa, quase umas 3 vezes por semana à noite. Plantão noturno. E quando aparece, às vezes, plantão sobrando, ela também pega. Porque é bom o salário. Certo? É bom o salário. Daí minha mulher fala, ah, mas você está cansada, filha. Eu falei, amor, de quem é a canseira? Quem vai entrar em parafuso na saúde se trabalhar demais para juntar dinheiro rápido? É você? Ele falou, não. Deixa. Que ela trabalhe quanto ela quiser. Até ela chegar o dinheiro que ela quer e ver que ela quer mais e ficar doente e ter uma doença grave, sei lá, qualquer coisa. Não nos pertence essa prepotência nossa de querer controlar as pessoas. E isso está inserido a ansiedade, gente. Grave. Muito grave. Certo? Tem pessoas que vivem cabeça no futuro. Por quê? São muito infelizes. Tipo agora. Pessoa é uma insatisfação crônica gigante com a vida. Ela pensa assim, ai, vou tirar férias no carnaval, que maravilha. Ai, não vejo a hora de viajar, ir pra praia, tomar uma cervejinha na beira da praia. Esse está no futuro gera muita ansiedade. Porque ela idealiza que naquela semana do carnaval ela será feliz. Mas, como eu digo sempre, vai ser um sonrisal de felicidade, que vai durar o tempo de efervescência do sonrisal. Porque ela estará lá com os conteúdos dela. Certo? E nós somos felizes com os nossos conteúdos interiores. Então, assim, toda a programação, quando eu me formar, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu carro, daí eu vou ser feliz. Até você chegar nesse ponto, você terá gerado muita ansiedade. Porque você está jogando sua felicidade e consciência que devia ser no dia de hoje para o futuro. Isso gera muita ansiedade. Certo?
Outro ponto que gera muita ansiedade. Pontos nevrálgicos no passado. Porque pessoas muito carentes, muito vazias, elas se alimentam da dor. E uma das emoções, dos processos emocionais que dá muita dor, é a mágoa. Para que essa pessoa, é muito prazeroso viver voltando naquele ponto nevrálgico, porque ela vai lembrar de toda a dor que ela passou e vai preencher os vazios dela. E esse volta àquela mágoa do passado gera muita ansiedade. Nossa, lembro como se fosse hoje. Você não sabe o que ela disse para mim. Ninguém está ligando para sua dor. Mas ela quer dar ênfase, não porque ela falou isso e fez isso para mim. E olha, quantos anos faz? 80 anos. Meu marido me deixou 80 anos atrás. A pessoa já estava velhinha, assim, quase desencarnando já. E ela lembra porque ela se alimenta daquela dor. E isso gera muita ansiedade. Então, gente, a doutrina espírita, de uma forma simples que eu estou trazendo para vocês, não explica esse caso da ansiedade hoje nas pessoas. O materialismo excessivo, né? A hiperestimulação pelas redes sociais, a hiperestimulação, né? Dizendo assim, ó, se você não estiver hiperestimulado, você não vai ser feliz. E daí buscamos coisas que nos hiperestimulem, né? Aquela loucura de queremos estar na mesma vibe de todos que estão indo naquela. Onde você está indo? Nessa onda? Ah, não sei, mas eu vejo todo mundo feliz. Ah, eu quero entrar nessa onda também. E ficamos ansiosos para participar dessa onda. Entendeu? Então, assim, reflita nos seus medos, nas suas preocupações crônicas, no seu sentimento de posse, no seu sentimento de controle, no seu sentimento de ganância, de acumular coisas, acumular pessoas, acumular vitórias, acumular troféus. Né? As pessoas vivem às vezes troféus. Ai, porque eu conquistei isso, porque eu conquistei aquilo. Daí a pessoa mais ingênua fica ansiosa porque ela fala assim, nossa, mas ele tem e ele é feliz. E eu sou infeliz na minha vida simples. E inicia aquela luta para ter, para ter, para ter, para ter. Materialismo. O imediatismo dos jovens, né? O imediatismo dos jovens. Ninguém quer construir algo, porque a internet vende tudo de facilidades, certo? Então, gente, a ansiedade tem tratamento? Tem. É a autoconsciência dos nossos apegos, principalmente apego ao controle dos nossos afetos. Porque se eu passei uma dor com o meu filho em certo ponto da vida, eu vou ter muito medo de passar por essa dor novamente no futuro. Então, o que eu faço? Se eu controlá-lo, certo? Se eu controlá-lo, ele não me fará passar por dor novamente. Então, eu tento minimizar a ação do meu filho na vida, dizendo, deixa que a mamãe e papai resolvem para você. Sabotando o crescimento deles. Entenderam, gente? Alguma dúvida, gente? Sobre a ansiedade? Porque, gente, o que vende remédio para ansiedade, gente? Não está escrito. As pessoas estão assim, surtando, literalmente, por causa da ansiedade. Virou uma pandemia da ansiedade. Uma doença grave. Então a gente, assim, se nós estamos podendo ter essa consciência sobre a ansiedade, vamos tirar o pé um pouco, né? Tirar um pé um pouco. Tentar desapegar um pouco. Deixar a vida fluir.
Porque nós temos que ter uma consciência de uma coisa muito importante, gente. O que nós dermos para o universo, voltará para nós. Certo? Se eu, na minha ação, é uma ação justa, boa, correta e honesta, a reverberação disso será justa, correta e honesta para a minha vida. Eu não tenho como me preocupar. O bem sempre é nosso melhor advogado. Em qualquer instância da justiça divina, da justiça dos homens, onde for que nós caminharmos, o bem e a bondade que nós realizamos será nosso advogado, a nos defender freneticamente. É automático isso. Então, assim, por que ficarmos ansiosos? Certo? Bom, gente, vamos então continuar nosso processo da arrogância. Fale, Antônio. Não entendi, meu querido. Hoje em dia, é igual biscoito Tostines. Você fala assim, é gostoso porque é Tostines ou é Tostines porque é gostoso? Hoje nós podemos perguntar assim, a pessoa é ansiosa porque é controladora ou é controladora porque é ansiosa? Porque hoje, a grande massa de pessoas ansiosas são controladoras. Porque as pessoas controladoras não querem sofrer. De jeito nenhum. Isso para ela. Quando nós vamos meus filhos, ser o primeiro filho, preocupação também é na minha vida. Fazer para o meu filho o que eu não tive, né? Então, porque ela não teve. Controlou demais ele? Sim. Mas mesmo na fase adulta, ou ela hoje ele conseguiu se desvencilhar dela? Mas eu tenho que insistir. Mais velho também é o cara. Eu acho que agora ele coisa que ele surpreendeu até. Mas era muito notável, né? Isso é o controle. E o controle tem muitas máscaras, gente. Muitas máscaras. Eu estou fazendo isso para o seu bem. Eu penso no seu futuro. Controle. Ah, eu me interferi nesse sistema porque eu achava que eu tinha mais experiência que você. Controle. Proteção? De que ponto, né? Aí te fala para um filho de 16 anos. Aí te fala para um filho de 16 anos. Você vai sair, vô. Não beba, não fume, não use drogas. Isso é proteção. O filho vai e usa. Está além dos limites nossos. Né? Mas está além dos limites nossos. Quando eu ia com meu cunhado no AA, primeira vez que eu fui no AA, meu cunhado, que ele era usuário de cocaína e álcool, tinha um rapaz lá, dando palestra, assim, toda terça-feira. Daí chegavam as mães desesperadas, assim. Qual a melhor clínica que você tem? Eu preciso colocar meu filho numa clínica, não sei o quê. As pessoas, as mães, muito desesperadas. Ele falava assim, mãe, não gaste um centavo com seu filho. Mas se eu não colocar ele numa clínica, ele vai viver na rua. Falou, deixa ele viver na rua. Eu achei aquilo, falei, meu Deus. Achei assim. Daí eu fiquei sabendo, esse rapaz, acho que eu já contei aqui, ele foi usuário por mais de 20 anos de crack. Ele teve um câncer de estômago. Foi pro hospital lá, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Tirou o estômago. Ficou quase um ano, porque ele ficou mal, porque estava fraco. Tirou o estômago, ficou em tratamento. Enfim, ficou quase 10 meses internado. E ficou sem usar drogas. Daí ele, não vou usar mais droga. Consegui ficar 10 meses sem. Ele foi para essa clínica, que eu não sei onde que era, e ficou tomando conta da clínica, e depois virou esses rapazes que fazem... Ele tinha sentido a dor da droga. Ele falou assim, ele falava assim para as mães, não gaste um centavo com seu filho. Quando ele vier rastejando
pedir ajuda, rastejando assim, sem um prato de comida, não tem um copo de água, a senhora dá. Antes disso, não dê nada, porque não adianta. Ele falava, ninguém vence o crack, acho que só o câncer, né? A senhora vai gastar com clínica melhor, ele vai sair, daqui 6 meses ele usa de novo, a senhora vai gastar de novo. Gaste dinheiro com a senhora, ele falava. Venha nas reuniões os familiares. Ele falava assim. Os drogados não venham, porque não tem solução. Tem que a vida massacrar demais para ele tomar atento e falar, eu quero parar de usar droga. Daí, quando ele falar isso para a senhora, ele falava assim, quando o filho fala assim, mãe, me ajuda, eu quero parar de usar droga. Daí a senhora vai e ajuda ele. Antes disso, não ajude. Mas meu filho vai morrer. Ele falou, vai morrer e a senhora não vai poder fazer nada. Sim, muitas mães com medo da perda tentavam fazer atitudes prepotentes, certo? Que vem da prepotência nossa isso. Em querer salvar certos espíritos que não querem ser salvos. Certo? Não querem ser salvos. Se a pessoa não quer ser salva, como eu posso ser prepotente de achar que eu sou um Deus da vida dele e salvá-lo se ele não quer ser salvo? Mesma coisa o alcoolismo. Os vícios, né? Tigrinho, que virou uma praga. As pessoas não querem ser salvas. Bom, gente, vamos começar a arrogância, então. A arrogância tem 5 máscaras. Certo? É um processo que está em nós, gente. Desde antes de nós sermos degradados por terra. Porque o Tupã, lá da Mônica, disse assim, ó, 94% dos espíritos na Terra hoje não iniciaram seu processo na Terra. Vieram degradados de outros planetas. Por quê? Maldosos, carniceiros, orgulhosos e egoístas. Então, quando nós chegamos aqui, segundo Vital Froze, há 500 mil anos, já viemos muito arrogantes e orgulhosos, certo? Muito. Então, hoje, na estrutura da depressão, uma das estruturas mais potentes é a depressão. Para o arrogante, existem 2 caminhos: depressão ou psicose. Não existe outro. Certo? Psicose, porque a psicose é o quê? Uma fuga de realidade. Principalmente se a pessoa for tiver mediunidade. Ele começa a entrar nos conteúdos trevosos que ele tem, ver-se que ele não é nada do que ele imagina, e ele prefere fugir. Então ele prefere dar linha na pipa, consciência atual dele lúcida, e falar, psicose na veia, filho. Você não precisa me encontrar comigo mesmo. Hoje, um arrogante, e irmã se diz assim no livro, ninguém se vê como arrogante. Ninguém se vê como arrogante. Mas então, Osmar, como que é esse processo? Tá, é muito fácil. Como você identifica a arrogância nas pessoas? Certo? E nessas 5 máscaras da arrogância, que nós vamos começar hoje, nós vamos identificar muito bem quais são as máscaras. Certo? Essas 5 máscaras da arrogância. Mesmo as pessoas mais boazinhas têm suas máscaras em níveis ainda que estão tratando, né? Menores. E existem, você pode ter as 4, 5 em níveis altos, que daí você já percebe na vibração da pessoa, a arrogância, no olhar, numa palavra, certo? Uma palavra, a pessoa fala assim, o que é isso? Você fala, arrogância.
E nós conseguimos identificar em nós o que vemos nas pessoas. Certo? Nossa, achei aquela pessoa super arrogante. Você tem a mesmo quilate dentro de você. Só que nós não vemos. Por quê? É uma proteção do ego. O ego vai falar assim, sou super arrogante. Não. Imagina que ele fala isso. O ego ainda não atingiu o self, que é aquela consciência lúcida. Certo? Então, é muito difícil. E muitas pessoas, sendo consideradas arrogantes, acham que é uma ofensa. Você falou o quê? Que eu sou arrogante? Você é arrogante. Então, seria muito mais fácil falar assim, nossa, você viu arrogância em mim? Vi. Nossa, que bom. Vou tentar descobrir. Muita atenção numa coisa. Eu saber não significa que eu sei onde estou agindo com a minha arrogância. Certo? Que às vezes a gente pode ouvir, ler o livro lá, pá, 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 pá. Nossa! Perfeccionismo. Uma máscara da arrogância é, então eu sou arrogante. Às vezes você não sabe onde está agindo com o perfeccionismo seu. Certo? Irmã se diz, o princípio da arrogância, a energia inicial que veio do instinto de conservação, com o instinto de preservação, porque na fase animal, nós não tínhamos as emoções que nós temos hoje. As 5 básicas e mais as 120 que saem dessas básicas, 120, não no nosso nível, né, gente? Tá no livro lá, Emoções que Curam, no livro Emoções que Curam, diz assim, ó, espíritos muito elevados na Terra se conhecem em até 120 emoções. Muito elevados. Vamos dizer, Gabriel, Jesus nem está aqui na Terra. Gabriel, Miguel, Serafins Bey, esses que trabalham na Terra, nem sei o nome deles. Um monte. Se conhecem em 120 emoções. Certo? Nós trabalhamos no máximo com 10. Reconhecemos 10 em nós. Certo? Então é muito difícil. O princípio energético da arrogância, que não é arrogância, foi colocado em nós quando nós saímos da animalidade. Certo? Nós éramos, por exemplo, um cavalo, né, um cachorro em outro planeta. Não nesse planeta aqui. Aqui nós já viemos degradados, certo? Como espíritos, né? Pegamos a forma adâmica, porque muitos de nós viemos lá das regiões de Órion, que são draconianos, são reptilianos, então nós não tínhamos esse formato adâmico, certo? Não tinha esse formato. Os reptilianos e os draconianos são formatos diferentes do nosso. Quando nós viemos para cá, a primeira treta foi querer não aceitar esse formato que para eles era horríveis. Está no livro Néfilins, do Robson Pinheiro, ele fala assim, a primeira treta dos espíritos, quando chegaram aqui, falou, mas nós vamos reencarnar nisso, coisa horrível, que é esse formato nosso, adâmico. Falou, precisou aqui usar o formato. Muitos não quiseram, ficaram milênios sem reencarnar. Porque eles não queriam modificar seu perispírito para a forma adâmica. Porque eles achavam bonito ser draconiano. Mesma coisa a gente, se for degradado para um planeta mais atrasado, lá que no livro Nef, eles falam que tem um planeta lá que são uns elefantinhos, assim, ó. Eles falam assim, meu Deus. Uns elefantinhos, assim, uns dedinhos, assim, no livro Nef, eles escrevem bem um dos planetas que o espírito Inácio, Ângelo Inácio foi, e eles viram nesse planeta que estão indo muitos seres humanos daqui da Terra para lá, e é um formato de elefantinho, assim. E a gente vai chegar lá e falar assim, meu Deus, vou virar um elefante. Vai ser meio ruim para a gente. Quando nós saímos da animalidade, o instinto de preservação nosso, o instinto de conservação, criou em nós um impulso para o crescimento. Certo? Que depois originou o orgulho em nós. Não o orgulho mal, a parte ruim do orgulho. O orgulho de você poder vencer, evoluir e crescer e desenvolver coisas boas. Quando você faz uma coisa boa assim, por exemplo, você faz uma ação boa, você faz uma ação de fraternidade, o orgulho que você tem de você.
o bem que você faz, que você se sente bem. Isso veio do instinto de preservação, que é o impulso para nós crescermos e estarmos felizes com as nossas boas ações. E no livro diz assim: o excesso disso, desse orgulho, é arrogância. Certo? Vamos ler aqui então. O princípio que gera a arrogância foi colocado no homem para o bem. É a ânsia de crescer e realizar-se. Todos queremos crescer e nos realizar. Então, esse é o princípio energético que foi colocado em nós. É o impulso para progredir. Todos queremos progredir materialmente, espiritualmente, intelectualmente, todos, né? Todo mundo quer progredir de alguma forma. Veio do instinto de preservação que previa essa proteção e defesa. Quais princípios, irmã se diz, são os fatores de motivação para nós desenvolvermos coragem em nós. Então, esse princípio de crescer desenvolve a coragem em nós, certo? A ousadia, o encanto com os desafios. Então, nós estamos fazendo uma coisa grande. Você toma um hospital lá para tomar conta, por exemplo. Um hospital, um asilo, uma creche. Você vê o negócio indo bem, as crianças se desenvolvendo, os velhinhos bem cuidados. Qualquer ação no bem, você fica feliz com você. É a ânsia de crescimento. Você está na sua profissão, você é um bom profissional, se faz com amor, se faz com dedicação. Isso é o orgulho de você estar na sua profissão, e não importa a profissão. Certo? Desde um simples ajudante de qualquer coisa até os mega powers controladores da vida, né? Os administradores. Graças a essa energia, que não é arrogância ainda, surgem os líderes. O idealismo no bem e as grandes realizações que inspiram visões ampliadas do futuro para o bem e a bondade. Então, em todos, nós saímos da animalidade. As duas primeiras emoções em nós que desenvolveu, as duas, raiva e medo. Alegria, afeto e tristeza vieram bem depois. Então, inicialmente, lá, quando nós éramos homens no planeta nosso, lá de, sei lá, se usava esse nome Neandertal, Homo erectus, esses nomes aí, nós tínhamos raiva e medo só. E o instinto de querer progredir. Tanto que essa energia, esse princípio energético, nos tira da grão de areia e nos leva até um ser angelical como Jesus. É o princípio que ele diz aqui, ó. É o princípio da coragem, da ousadia e do encanto com os desafios. O excesso disso ferrou com nós. Excesso. Daí nós começamos a querer demais isso aí. Eu quero estar muito coragem. Eu quero ter muita ousadia. Então ela diz assim, a irmã, assim, o excesso de tudo isso criou as paixões. E vocês vão perceber no futuro, nas próximas aulas, que o que faz com que a arrogância piore em nós é as paixões. É aquela necessidade super excitada de fazer aquilo que você quer, de ter aquilo que você quer. As paixões geram os vícios. E os vícios patrocinam o desequilíbrio nosso. Então, a paixão gera esse vício de querer parecer grande. No livro, mais para frente, vai dizer assim: nós
é a história do filho pródigo. Nos afastamos de Deus. Nos afastamos. Deus estava lá e nós fomos por um caminho contrário a Deus. Sentindo-se vulneráveis e frágeis, com muito medo, nós precisamos criar uma máscara, que ele fala assim, como se fosse uma armadura. E essa armadura nós traduzimos em muito poderosa e grande, que é a nossa visão dilatada de quem nós imaginamos ser. E para sustentar isso, nós usamos a arrogância. Para combater esse sentimento de vulnerabilidade e fragilidade que nós temos. De sentirmos pequenos e frágeis, e carentes e vazios. Então, a arrogância, gente, uma forma bem simples de entender, é a compensação fora do que eu não tenho por dentro. Quando nós vemos pessoas muito arrogantes, você fala, nossa, é uma pessoa que não se ama nada. É um desvalor gigante que ela tem por ela. É um vazio muito grande. E ela cria essa máscara de poder, de grandeza, de ação. Né? Eu faço, eu não tenho medo de nada, e vou realizar, e deixe comigo, entenderam, gente? Então, o grande vazio do ser humano, para eu, é um mecanismo de defesa para eu compensar essa dor que me torna arrogante. E hoje milhões de pessoas são depressivas pela arrogância. Milhões de pessoas não sabem que são arrogantes. Quando, na verdade, se nós identificarmos em nós lapsos, traços de arrogância, nós precisamos admitir isso. Como se fosse um medicamento. Porque o arrogante só tem dois caminhos. Como eu disse, depressão ou psicose. Certo? Todos os psicóticos hoje, lógico que a medicina humana ainda não sabe disso. Mas a medicina espiritual já sabe. Tanto que é que esses livros da Hermance saem direto do Hospital Esperança, de departamentos de medicina espiritual. Certo? São coisas que já estão tratando lá e ainda está em livros para nós aprendermos ainda. No futuro, os médicos que serão terapeutas da alma, quando chegar um depressivo para lá, quando chegar um depressivo para ele vai identificar qual emoção está em desarmonia. Ah, doutor, estou com depressão. Ah, entra na máquina aí. Vamos ver, talvez, né, exista uma máquina, que vai ver assim, a cor da nossa aura, do nosso espírito, e vai ver assim, olha, percebi que você tem muita arrogância, ou muito insatisfação crônica, ou muitas mágoas. Mas todos estão relacionados um com o outro, né? Certo? Deixa eu ver o horário. Que semana que vem a gente continua, gente. Certo? Tem alguma dúvida, gente, no começo desse processo da arrogância e da ansiedade? Eu pretendo, gente, cada semana abordar uma das máscaras. No final do capítulo, gente, tem lá 25 atitudes nossas. Que ela fala assim, ó, as pessoas fazem isso tudo e não sabem o que é arrogância. Daí nós vamos também estudar isso aqui na casa nossa. Hã? Por uma. O próprio Vanderlei, que escreveu o livro, ele perguntou à irmã assim, essa é uma biografia minha, irmãs? Ele falou, porque isso aqui tudo coisa que eu faço. Falou, não, Vanderlei, é uma ferida muito grave a arrogância. As pessoas não sabem que tem e não aceitam, certo? E por isso o mundo está tão depressivo hoje em dia. Então, gente, finalizar hoje, autoaceitação. Se no seu convívio humano, as pessoas falam assim, essa pessoa é insuportável no orgulho dela. Insuportável na arrogância dela. Arrogantíssimo. E te incomoda? Saiba que a mesma porção energética de arrogância você tem dentro de você. No mesmo tamanho, no mesmo calibre, na mesma situação. Só está muito bem tampadinha, certo? Muito bem tampadinha, porque o ego faz esse trabalho de, né? Não, filho,
Tudo bem com você, que você é supimpa, você é um cara legal, você não é arrogante, mas nós somos muito arrogantes. Certo, gente? Fazer uma oração? Graças a Deus e graças a Jesus. Agradeço a oportunidade que nos foi dada hoje de entrarmos um pouquinho que seja dentro do conhecimento para nossa automodificação. Agradeço aos mentores individuais de cada pessoa que está aqui hoje e que todos que estão em casa ouvindo nossa aula, nossa palestra, sejam tocados pela luz de Jesus. Que a luz do Mestre te envolva, te ampare e te proteja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Peço permissão ao plano espiritual para nós finalizarmos nossas atividades da noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Assis. O bicho mordeu meu olho. Vou lá, vou. Por que você foi um carro na frente da garagem?